Apocalipse, capítulo 6. Célula. Versículo 1. A Bíblia diz assim: Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: Vem. E vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco. E foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, obrigado pela oportunidade, mais uma vez, Senhor, diante da Tua palavra, ouvi-la. E cremos, Senhor, que o Senhor tem algo especial para continuar trabalhando e falando, Senhor, aqui ao nosso coração nessa manhã. Nós nos colocamos à Tua disposição para que o Senhor, Deus, revele, Deus, aonde o Senhor quer nos levar e a maneira que o Senhor quer que venhamos nos portar enquanto somos conduzidos a esse lugar, Pai. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, amém. Na semana última que a gente ministrou, a gente falou sobre o capítulo 4 de Apocalipse, a visão da porta do céu. E na porta do céu, o capítulo 5, ele vai dar a continuidade. Quando você olha o capítulo 5 do livro de Apocalipse, você vai ver que em determinado momento, olharam e eis que havia um livro, e esse livro tinha 7 selos, e esse livro estava na mão daquele que estava assentado sobre o trono, ou o grande trono. Então, o trono do Senhor, os 24 tronos dos anciãos, os 4 seres viventes ali entre o trono e entre os 24 tronos dos anciãos. E quando olharam, tinha um livro na mão desse que estava sentado sobre o trono. E a grande tristeza de João, no capítulo 5, foi que quando olhou, não havia ninguém digno para abrir o livro. Então, não era um livro como o livro de hoje, né? Quando nós olhamos para um livro de hoje, uma Bíblia, a gente pensa desse jeito. Os livros daquele tempo, e obviamente, é o que aconteceu com João, quando ele tem a visão, ele percebe o livro mais em forma de rolos. São rolos de livros. E à medida que você tem um rolo, você tem um selo, e dentro desse rolo com selo, você tem um outro rolo com outro selo. Então, era um rolo recheado de livros com 7 selos. Essa era a visão mais provável de João. E quando ele olha, percebe que ninguém poderia se aproximar para poder nem tocar naquele livro. Mas, de repente, apareceu com uma imagem de um cordeiro entre os 4 seres viventes naquele lugar. E quando ele apareceu, um dos anciãos disse: ele é digno de abrir o livro. Amém? E ele chegou a dizer ainda para João: olha, não chores, não chores. O livro de Apocalipse é chamado um livro de revelação. Quando o livro que João vê fica selado, parecia a princípio que a revelação ela tinha sido impedida, e é por isso que ele chora. Mas quando aparece o Cordeiro de Deus, é justamente para poder dar continuidade a toda a promessa que ele mesmo fez para nós. Sabe o que eu quero dizer com isso? O seguinte, que talvez tenha ouvido uma palavra de Deus no seu coração em algum momento na sua vida, e por um tempo passou e você encontrou alguma dificuldade na realização daquilo que você ouviu do Senhor. Só que de repente se manifesta o Cordeiro de Deus. De repente ele se manifesta para poder dizer: eu prometi e eu vou cumprir toda a palavra de revelação. Amém, igreja? Você pode aplaudir a Jesus? Temos acesso à revelação. Temos acesso à promessa, à palavra sobre nós. E então louvaram e adoraram ao Senhor em todo o capítulo 5. E aí quando a gente olha, começando o capítulo 6, é a hora de serem quebrados, abertos os selos das palavras que haviam ali em oculto. E o primeiro selo, ele vai anunciar que quando ele abriu,
o primeiro dos 7 selos, ouviu um dos seres viventes dizendo, vem, e dizendo isso para o apóstolo João. E então ele vê o quê? Um cavalo branco. E quando ele vê o cavalo branco, ele vê também um arco, um cavaleiro com um arco e uma coroa. E ele saiu vencendo para vencer. Então, o cavaleiro branco, você vai poder encontrar várias interpretações em teólogos e estudiosos. E eu estou indo nos caminhos, obviamente, onde eu olho e percebo uma linha mais aceitável. Pelo menos aí eu tenho que falar agora debaixo da minha interpretação, da minha opinião, daquilo que eu vejo. Não tem como eu descrever aqui 15 interpretações para cada um deles. Eu estudo isso e, olha, eu estou trazendo para vocês aquilo que eu entendo que é mais provável. Quando fala do primeiro cavaleiro e que esse cavaleiro está no cavalo branco, toda vez que a gente se remete a essa expressão, cavaleiro do cavalo branco, a gente pensa em quem? A gente pensa em Jesus. É o cavaleiro do cavalo branco. E quando a gente fala do cavaleiro do cavalo branco, e aquele que saindo para vencer, saindo vencendo e para vencer. Então existe ali uma expressão dupla sobre vitória, ou seja, ninguém pode suportar. Então aquele cavaleiro do cavalo branco é Jesus, que ele inicia um tempo em que ele fala o seguinte: a partir de agora eu vou me manifestar indo na direção da realização, do cumprimento da palavra. É como se ele dissesse, Jesus, o seguinte: olha, chegou a hora de voltar, chegou a hora de se movimentar. Então a visão de João é a visão no primeiro selo, Jesus dizendo assim: eu fui aos céus e agora eu estou preparando tudo para poder voltar. Um arco foi entregue na sua mão, porque ninguém pode ficar distante da ação de Jesus Cristo. Aonde ele quiser atuar e vencer, ele vai vencer. Então Jesus, ele traz, e o primeiro selo traz isso, é Cristo dando início ao tempo do fim. Amém, igreja? O segundo selo então aparece, vamos caminhar neles aqui, versículo 3, a Bíblia diz assim: quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo, vermelho, e o seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Então o segundo selo, que é o do cavalo vermelho, ele recebe poder para tirar a paz da terra. Projeta aqui para mim, por favor, livro de Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24, versículo 6. Mateus 24, 6. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Amém, gente? Então, olha só, aqui no segundo selo, o cavaleiro vermelho, ele faz com que os homens se matem uns aos outros. E a melhor maneira da gente identificar essa ação de homens matando homens é através das guerras. E as maiores guerras que tiveram foi a Primeira e Segunda Guerra Mundial, que aconteceu aí perto de 100 anos atrás, um pouco mais de 100 anos, acho que a Primeira Guerra, um pouco mais de 100 anos atrás. Então, esse tempo do cavaleiro vermelho de encontrar homens se matando uns aos outros, sempre homens se mataram uns aos outros, mas de forma mais oficial, quero dizer assim não, mas de forma mais intensa, foi recentemente. Por isso que o segundo selo, ele já é claro e liberado como uma realização de um cavaleiro vermelho que sai para poder tirar a paz da terra e tentando devastar a história com uma grande espada, espada aqui significando poder com a morte para poder matar. Terceiro selo, a Bíblia vai dizer o seguinte, versículo 5, vai acompanhando comigo. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma voz, que no meio dos 4 seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques
o azeite e o vinho. Ao ser quebrado o terceiro selo, o terceiro ser vivente vai apresentar o cavalo preto com uma balança na mão, e a balança na mão é um sinal claro de escassez, porque se precisa se medir aquilo que cada um vai consumir e distribuir igualmente, é porque não havia abundância, não havia fartura. Então havia uma dificuldade de alimento. Então o cavalo preto e o cavaleiro preto, eles anunciam sim um tempo de fome, um tempo em que não existia mais alimentos suficientes, um tempo de grande dificuldade. E quando ele fala que é uma medida de trigo por um denário é um dia de trabalho. E quando fala de uma medida de trigo para um dia de trabalho, estava dizendo o seguinte, que uma pessoa iria trabalhar o dia inteiro, ia receber a medida do dia para a sua alimentação. Só que normalmente quem fazia o trabalho eram os homens, e o homem fazia o trabalho, tinha que sustentar a sua esposa e os seus filhos. Então essa medida de trigo, que só servia para alimentar uma pessoa, seria o máximo de pagamento para cada um. Ou seja, a comida que o pai ganhou do dia, ele tem que dividir a comida que seria apenas suficiente para ele com toda a sua família. Por isso é um tempo de dificuldade. Quando fala de 3 medidas de cevada por um denário, é porque a cevada era mais barata. Então ela vale menos, mas para ter que comer um pouco melhor, teria que se alimentar de forma pior para poder conseguir fazer um alimento melhor para que eles tivessem ali. E tempo de fome a gente tem visto em vários lugares, muitas dificuldades em vários lugares. E quando fala assim, não danifique o azeite e o vinho, é justamente para poder ensinar para a gente uma coisa, que o mundo ele é assolado por uma fome, tem pessoas que não têm aquilo que é suficiente para elas, enquanto outras pessoas elas têm o vinho e o azeite sem ser danificado, ou seja, elas sofrem com a fome, enquanto outros vivem no luxo, porque o vinho e o azeite é o simbolismo do luxo, o simbolismo de um mundo com uma diferença social tão grande, a ponto de você ter pessoas revirando lata de lixo e ter pessoas dentro das suas casas colocando a comida limpa do seu prato e jogando fora. Eu acho que isso retrata um pouco a realidade dos dias de hoje. É por isso que eu sempre digo, não joga a comida fora. Coloca só o suficiente. Não coloca mais do que você pode comer. Não tem necessidade de comer tudo isso. Não come com olho. Não é isso, gente? Amém? A gente olha para isso e percebe uma realidade de um mundo que às vezes está muito pouco preocupado com o outro. Então o cavaleiro preto, ele anda por aí com uma balança na mão e dizendo o seguinte, vai ter gente muito, muito pobre e vai ter gente com uma condição melhor ainda achando que tem pouco. Olha para dentro da sua casa, tem ali o alimento na sua casa, mas não tem a comida que eu quero, não tem a comida que eu gostaria de ter. Eu estou comendo colchão duro, queria comer outra coisa. Não sei nem se tem colchão duro, tem colchão mole, tem que ter colchão duro, né? Tem colchão duro. Eu não quero comer, não quero comer isso, eu quero comer aquilo. Então a gente começa a olhar para aquilo que temos recebido da parte de Deus e de forma insatisfeita, sem perceber, damos luz ao acontecimento do Apocalipse. Não mexam com o meu azeite. Não mexam, e azeite está caro agora, né, gente? A gente vai no mercado, antigamente, 25, 23 reais comprava um azeite na moral. Agora, você 32 reais, 33, a pessoa está correndo atrás do azeite. Eu olho para o azeite subindo de preço, eu lembro desse versículo da Bíblia. Tem uns aí que não faz um pingo de diferença, continuam comprando o azeite. E não compra nem o de 35, de 40, estão comprando de 70, 80, aquele extra virgem, que é colhido no luar do não sei o que. Já viu esse azeite? Isso aí, tem uma história dessa. É gostoso, a gente sabe. Eu gosto muito. Já comeu sardinha com azeite? Em casa, na panela de pressão? Não? A Leda sabe fazer. Não é, Leda?
Fica gostosão. É ótimo. Mas o mundo se apresenta assim, com uma grande diferença social. Quando os políticos vão falar por aí, eles falam de quê? Diferenças sociais. A gente fala disso há tempos. Quem tem muito, continua tendo cada vez mais. E quem tem muito pouco, continua não tendo. E eu não sei se você já parou para pensar, mas esse distanciamento, ele está acontecendo ainda mais. Porque eu não sei se você reparou, mas eu ouvi um comentarista uma vez falando um negócio, e eu tive que parar para reparar naquilo. Ele falou o seguinte: a gente está ficando mais pobre e não está percebendo. A gente trocava de carro todo ano, não consegue mais. Um rapaz aqui, até que vem aqui nos cultos da igreja, ele trabalha numa loja ele trabalha como terceirizado de um mercado, supermercado. Ele falou assim para mim: pastor, os mercados estão vivendo com 35% das vendas que faziam há 2, 3 anos atrás. Ninguém está querendo colocar mais carrinho cheio, porque a comida está ficando muito cara. E o caminho é esse. O caminho está assim. E às vezes a gente olha e quer discutir política. Deixa eu dizer uma coisa para você. É importante, às vezes, a gente fazer algumas discussões e perceber quem a gente vai colocar e quem não vai colocar. Mas tem coisa que está pré-estabelecida e não vai mudar. O Apocalipse, ele é uma realidade em curso. Em curso. E se nós não olharmos com cuidado para isso, vai acontecer e a gente não vai perceber. O cavaleiro preto, ele já está aí, levando fome e levando juízo. 4º selo. Quando o cordeiro abriu, verso 7, o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente, dizendo: vem. E olhei. E eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. E o inferno o estava seguindo, ou do grego o Hades, o estava seguindo. E foi-lhe dada autoridade sobre 1/4 parte da terra para matar a espada. A matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Então você vai perceber que o primeiro selo é o primeiro cavalo branco e Jesus indo para vencer. E quando vai abrindo os outros selos, são selos em que vão vir tribulações. Mas o segundo, o terceiro e o 4º selo, eles têm uma sequência. E essa sequência desses selos apresenta o quê? Guerras, uns matando aos outros, fome, e o 4º selo vem a morte. O amarelo vem a morte, decretando a morte de muitos. Poder entregue para matar uma grande parte, uma autoridade para matar a 1/4 parte da terra. A espada, conforme a guerra, a fome, conforme o terceiro selo, e outros tipos de morte, como a mortandade. Quando fala de mortandade, está falando aqui de doenças, de pestes. Essa é a mortandade. Lembra dos Salmos? A mortandade que assola ao meio-dia, a praga que assola, a mortandade, e por meio das feras, dos animais da terra. Então o cavaleiro da morte, ele vem seguido pelo inferno. Ele vem seguindo pelo Hades. Por quê? Porque enquanto ele vai matando aqueles que estão ali, o inferno e o Hades, ele olha e pensa: é meu ou não? Se é dele, o inferno já recolhe. Está entendendo? Ou seja, o inferno não perde tempo. Ele está ali, atrás da morte, recolhendo e ceifando aqueles que não servem a Deus, não se comprometem com o Senhor, vivem uma vida distante do Senhor, de hipocrisia, distanciamento, não se arrependem dos seus pecados. O inferno continua colhendo, continua ceifando aqueles que são deles. Então o 4º cavaleiro, ele vem para desdobrar e matar. E aí quando a gente fala dessas várias mortes, a gente também percebe que os últimos 100 anos, ou pouco mais do que isso, foram os mais trágicos da humanidade. Além das guerras mundiais, tiveram várias doenças que mataram milhões de pessoas. Eu fui pesquisando sobre isso. Tifo na Rússia, o HIV, hoje mais controlado, câncer, absurdamente cresce, as pessoas que morrem de câncer em várias partes do mundo.
a gripe espanhola, o Covid. Os últimos 100 anos foram 100 anos em que a ceifa aumentou consideravelmente. Por isso que eu digo que a sequência do segundo, terceiro e quarto selo, ela nunca foi tão óbvia, tão clara como nos tempos de hoje. Os cavaleiros e os selos já foram abertos, e tudo isso para trazer morte. Capítulo 7, versículo 7 do capítulo 24 de Mateus, coloca aí, Mateus 24. Versículo 7. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. 8. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então, já tem há mais de 100 anos, ou vivendo isso, que nós passamos pelo princípio. Quanto tempo dura esse princípio? Quanto tempo dura isso? O princípio das dores já passou. E aí vem um marco de passagem que é o quinto selo. O quinto selo diz o seguinte, verso 9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar. Então agora o altar ele é um novo lugar dessa porta do céu que foi aberta desde o capítulo 4. Então estava na porta do céu. Da porta do céu ele vê o trono, os 24 anciãos, os 4 seres viventes, o cordeiro surge, o livro está nas mãos daquele que está no trono, e de repente, quando olha, a visão também demonstrava um templo, porque ali também via-se um altar, e debaixo do altar, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Então, alguns dos mortos são mortos por perseguição, estavam ali no altar, embaixo do altar. E o 10, clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano, Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, cada um deles foi dada uma vestidura branca. E lhes disseram que repousassem ainda por um pouco tempo, até também que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Se você parar para olhar para a história, se você pesquisar sobre os mártires do Coliseu, as histórias daqueles que morreram por conta de martírio, servindo como escárnio e como objeto de zombaria para o mundo, todos aqueles que eram cristãos, e não só naquele tempo ali do Coliseu, mas muito depois, muitas mortes foram acontecendo, muitas perseguições também foram acontecendo. No século 17, tinha uma mulher chamada Madame Jeanne Guyon. Essa mulher, ela viveu no princípio um casamento arranjado. Esse casamento arranjado aos 16 anos de idade, com um homem 22 anos mais velho do que ela. E ela viveu muito sofrimento no tempo, até que esse homem, ele morreu. E quando ele morreu, ela se dedicou exclusivamente a uma vida de oração e busca pela palavra do Senhor. E ela começou a falar das revelações do Senhor, de vida de oração. Ela, pensa num negócio desse, uma francesa, começou a falar de oração, de busca pelo Senhor, até que olharam para a maneira como ela falava e não conseguiam suportar. E o que aconteceu é que ela chegou a ser lançada numa prisão, apenas por querer orar de uma forma mais livre diante de Deus, mais íntima com o Senhor, mais próxima de Deus. Então, não só, estou citando aqui Madame Guyon, mas você pode olhar na história, várias pessoas que foram perseguidas por conta da pregação do Evangelho, do reino de Deus, da tentativa de viver uma vida mais próxima do Senhor. E essas pessoas todas debaixo do altar, aguardando a manifestação, até que chega ao ponto de dizer: até quando, ó soberano, não farás alguma coisa?
E aqui esse texto me mostra uma coisa, me mostra que aqueles que já haviam morrido, de alguma forma, eles sentiam a ausência, eu não vou dizer a ausência da justiça, melhor dizendo, a demora pela justiça. Quando eles sentem ainda a demora pela justiça, eles estão clamando ao Pai. Até quando? E tem essas pessoas que morreram há muito tempo, se dedicaram, foram cortadas, decapitadas, e quando você olha o livro de Hebreus, apresenta histórias assim, homens dos quais o mundo não era digno de tê-los, pessoas que subiram ao céu, a um lugar de repouso, como o próprio Apocalipse diz, e em algum momento eles ainda sentem a dor de falar assim, ó, lá na terra algumas coisas ainda não estão acertadas e ajustadas, e eles estão clamando para que se acelere o tempo em que a retribuição aconteça sobre os ímpios. E nós, como igreja do Senhor, também temos que orar assim, entender assim, Senhor, acelere o teu tempo, porque existem pessoas justas que estão sofrendo nas mãos de ímpios. E eu queria dizer para você o seguinte, que os selos, até o quarto selo mostra as guerras, a fome, e o quinto selo ele mostra o seguinte, que existe um espaço e um tempo para o fogo da provação. Esse fogo da provação, ele vai acontecer, aconteceu com eles e acontece conosco. Por quê? Porque aqui diz, olha só, então cada um deles foi dado uma vestidura branca. Até aquele momento, naquele momento eles têm uma mudança de estrutura espiritual. Estavam mortos, mas debaixo do altar clamando, e aí recebem vestiduras brancas e coroa. Eles recebem sobre eles a vestidura branca e a coroa para poder dizer, olha só, aguardem só mais um pouco, porque ainda tem outros para se juntarem, outros filhos meus, outros irmãos de vocês, que é necessário também me servirem e me amarem até o último dia das suas vidas. Não importa as provações, não importa as dificuldades que eles tenham que enfrentar, eles vão enfrentar até que se complete o número que tem que se completar. E aí nós temos uma era cristã no fogo da provação. E eu quero agora olhar com você, para a gente caminhar para encerrar, sobre uma pequena parte do pequeno Apocalipse de Jesus. Vá lá comigo ainda, Mateus 24, projeta para mim aí, versículo 9. Mateus 24, 9. Então sereis atribulados, e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Sabe de uma coisa? Tem gente que não vai gostar da gente, sabe por quê? Porque a gente não mente, porque a gente não dissimula, porque a gente não finge, porque a gente trabalha com honra, com aquilo que é correto. Sabe de uma coisa? Sabe um prazer que eu tenho? É quando alguém não gosta de mim, porque eu não passei a mão em cima da cabeça dessa pessoa que estava errada. Nem ligo. Não vou botar pano quente em coisa errada. Não vou me importar com cara feia de qualquer pessoa que não gostar de mim, porque perseguição faz parte. Dentro da casa da gente tem que aprender a fazer isso também. Não pode ter medo de corrigir aquilo que está errado. Sabe por quê? Porque seremos odiados por muitas pessoas. Vão falar mal de nós por causa do nome de Jesus. Olha só, aqui nós servimos a Jesus Cristo. Nós amamos o Evangelho do Senhor. Nós caminhamos na direção e na palavra do Senhor. É por isso que nós não vamos nos drobar. Sabe por quê? Porque nós seremos daquele número de pessoas que estarão junto com essas testemunhas aqui do altar, clamando, ó soberano, manifesta-te sobre a terra e cumpre justiça sobre esse lugar. Pode aplaudir a Jesus. A gente não tem que ficar preocupado se alguém fala mal da gente, nos critica ou nos persegue por causa da fidelidade no nome de Jesus. Não. A fidelidade ao Senhor é maior. Você pode gostar ou não de mim, mas manter a fidelidade, manter o amor, manter a vida com o Senhor, é isso que nos leva para frente. Porque uma coisa que eu sempre costumo dizer, quando a gente vive uma vida de transparência, tudo é mais fácil. Quando a gente vive na verdade, tudo é mais fácil. Mas quando a gente vive na mentira, na falsidade, a gente tem que ficar fazendo força, gastando energia para esconder. Desculpa o termo, não vou falar não, que está gravando. Eu ia falar. Fazer as bobagens que a gente faz. Querer esconder esse tipo de coisa. Não fomos chamados para isso. Verso 10, vamos continuar. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar
trair e odiar uns aos outros. Segura aí. Aqui está falando de uma tensão entre cristãos. Muitos hão de se escandalizar com o outro, trair outros cristãos e odiar uns aos outros. Olha, isso vai acontecer no nosso tempo? Vai ou já está acontecendo? Igrejas brigando com igrejas, pastores com pastores. Está tomando a minha ovelha. Palhaçada. Que aí vai com Deus. As igrejas são a multiforme sabedoria de Deus. Se é para servir a Deus como metodista, esse é o teu lugar. Se quiser servir dentro da igreja metodista como um assembleiano, por gentileza, vá para a assembleia. Quer servir como metodista, como qualquer... vai para outro lugar, tem tanto lugar por aí. Entende o lugar. Agora, se odiar uns aos outros, trair uns aos outros, isso pode acontecer? Pode. No nosso meio. E isso é o fogo da provação. Tem que aprender a suportar. Tem que entender que esse tipo de coisa não vai acontecer no mundo. Jesus está falando para um povo de Deus, para aqueles que se chamam filhos de Deus. É nesse tempo, se odiando, não querendo ver uns aos outros. O contexto é um contexto de igreja, de perseguição. Agora vá comigo no versículo 11. O que diz a Bíblia? Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então, tem gente que é covarde demais. Ele sabe que tem um falso profeta, ele está pregando alguma coisa, mas não está vivendo. Uma vez eu ouvi um videozinho de uma mulher, a esposa de um pastor. É como se ela dissesse: eu vou ser mais comedido nas minhas palavras. Mas ela falou assim: se o meu marido, se o pastor está pegando não sei o que das meninas, e daí? Cadê o teu? Eu olhei para aquilo e falei assim: não é possível. Isso está acontecendo dentro da igreja. Isso é motivo de vergonha e agora virou motivo de falar abertamente. E gente dando glória a Deus. Falsos profetas enganando a muita gente que gosta desse tipo de engano. Sabe por quê? Porque se o outro faz, então eu também posso fazer. E tem gente que procura líderes que parecem com ele mesmo, que é gente safada, que é gente hipócrita, que é ladrão, que é gente tudo desse jeito, para poder também se juntar e fazer as mesmas bobagens do outro. São enganados porque na verdade desejam aquele engano, desejam aquele erro, amam aquele adultério, amam aquela prostituição, amam aquela mentira, amam aquele roubo. Falsos profetas existirão, sim, no nosso tempo. E tem falsos profetas na televisão. Gente, por favor, aquela mulher do Pix, a pastora do Pix, esqueci o nome daquela. Por favor, ela chega lá com aquele cílio desse tamanho, que parece um guarda-chuva, toda turbinada, eu não é? E pede Pix aí, ó. Não, eu vou mandar para ela porque é profeta de Deus, então deixa de ser otário. Tem um monte de falso profeta por aí enganando um monte de gente. Tem gente que só entrega a profecia se pagar. Não, se você tiver uma oferta de 50 reais, eu vou te entregar uma profecia hoje. Tá aí, ó, aquela região ali, ó. E o povo é bobo. Onde existe falso profeta, pare de ouvir, cuidado. Porque existe um espírito maligno enganador, encarnado na vida de muitas pessoas, num espírito de anticristo, pregando o que não vivem. Os últimos tempos são assim. Até porque a manifestação corpórea do anticristo, ela acontece depois, a gente fala sobre isso. O abominável da desolação, mais para frente a gente fala sobre isso. Mas o espírito do anticristo já age no mundo. É tudo aquilo que finge ser Cristo e não é. Falsos profetas. Verso 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Esse amor que está falando é onde? Dentro da igreja.
Por que o amor se esfria? Porque as pessoas olham e voltam e falam assim, olha, mas lá na igreja, fulano não sei o que para ciclano, Beltrano não sei o que fala isso e aquilo outro, Beltrano não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Aí, se é bobo, que não aguenta o fogo da provação, você se desvia, sai, porque você está vendo alguma coisa que você não está gostando. Jesus já falou um tempão, olha só, acorda, cabeção. Está falando lá, ó, o amor de quase todos vai se esfriar. Por quê? Porque olha para o lado e vê esse tipo de coisa. Então, quando você olhar para o lado e ver esse tipo de coisa errada, falsos profetas, no meio cristão, muita bagunça, que você olhar e falar assim, não é assim, isso está errado. Aí você fala assim, vou ficar em casa só, você está errado. Porque o fogo da provação é justamente para ver aqueles que se mantêm fiéis, mesmo em meio à geração de infiéis. Aquele que se mantém fiel, mesmo no meio dos hipócritas. Aquele que é fiel, mesmo no meio das traições, das perseguições. Aquele que olha assim, olha, a vida do outro eu nem sei como é que está, mas eu sei de uma coisa, que eu quero guardar o meu coração fiel ao meu Senhor, porque um dia Ele voltará, e quando Ele voltará, eu quero estar com Ele na glória. Amém, igreja? Nós somos chamados para viver assim, para caminhar nessa direção, nesse rumo. Agora, o amor só vai se esfriar daquele que não tem coragem, força para se manter firme no meio de todas as situações que acontecem ao nosso redor. Então, o dia que você olhar para isso do lado, não se assusta não, porque nós só nos frustramos com aquilo que não temos expectativas que pode acontecer. Mas quando a gente sabe que já pode acontecer, e Jesus já cantou a pedra lá atrás, não tem porquê, nunca vi esse tipo de coisa acontecendo. Fala, não, é mais um falso profeta, é mais um crente que não entendeu quem é Cristo, é mais um hipócrita aí no meio da gente, é só isso. Mas a gente continua firme, com os olhos firmes naquele que é autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Amém? Versículo 13, vai lá. Aquele, porém, que, o que é? Perseverar até o fim será salvo. Ele vai perseverar onde? No meio das traições, no meio dos falsos profetas. Ele vai perseverar no meio disso tudo. E no meio de uma igreja de falsos profetas, tem homens e mulheres perseverando e que serão salvos. Crê nisso, amém? Ó, cá entre nós, gente, um papo aqui entre nós aqui, ó, só para você refletir um pouquinho. Reforma protestante, ela começa em mais ou menos 1500, 1517, 18, começa a Reforma protestante. Do ano 313 ao ano 1500 são 1200 anos. E nesses 1200 anos só tinha qual igreja? Qual igreja que tinha só? Católica. Sinceramente, você acha que nesses 1200 anos ninguém foi salvo? Hã? Claro que foi. Por quê? Se manteram fiéis, mesmo no meio de ambientes e lugares onde coisas erradas aconteciam. A Reforma protestante foi um desafogo. Mas no meio cristão, esse tipo de coisa aconteceu. E pessoas foram salvas porque se mantiveram fiéis. Fala assim, não, isso aqui não é de Deus. Não, isso aqui eu não vou seguir. Não, isso aqui está errado. Não, igual a fulano eu não vou ficar não, eu vou fazer diferente, eu vou fazer o que a Bíblia diz para mim. Amém? A nossa fé, a nossa salvação será conquistada pela capacidade de permanecer firme, mesmo quando, até no meio cristão, a gente vê muito pecado. Verso 14, para caminhar para encerrar. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então o testemunho que virá ser pregado a todos como pré-requisito é a todas as nações. E, na boa, o advento da internet, multiplicando informação para todo lado, tudo isso é mais uma forma de pregação do evangelho. Até 30 anos atrás era difícil pensar em como é que uma mensagem chegaria do outro lado do mundo, sempre enviando missionários. Hoje a gente consegue enviar um vídeo. Não é isso, gente? Não tem mais necessidade do missionário? Claro que tem. Claro que tem. Mas a celeridade da informação, ela acontece de um jeito que a gente nunca imaginou. E a pregação do evangelho, ela vem justamente aí, na celeridade da pregação da palavra para todos. O Apocalipse, ele já começou. O quarto, o quinto selo, eles já estão por aí. Nós estamos praticamente vendo o quinto selo. E eu tenho certeza que nós aqui hoje temos que tomar uma decisão no nosso coração. Que mesmo no meio das dificuldades que enfrentarmos no nosso meio, a gente tem que se manter fiel. Amém, gente?
Esse papo de não vou mais na igreja por causa de fulano ou beltrano, isso é coisa de quem não entendeu essa palavra aqui ainda. Então olha para o lado e fala para essa pessoa que está aí do lado. Sabe de uma coisa? Você não vai me atrapalhar de servir a Jesus. Você pode aplaudir a Jesus? Amém, igreja? Nós vamos continuar servindo, porque a gente sabe qual é o nosso compromisso no reino. Fica de pé comigo em nome de Jesus. Aleluia. Feche seus olhos aí no seu lugar. Eu quero orar um pouco com você. Aleluia. Espírito Santo de graça e de amor, nós te louvamos, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de ouvir a Tua palavra e de assumir aqui um compromisso contigo. Nosso compromisso, Senhor, é andar em fidelidade, honrando o Teu nome, honrando a Tua palavra, Senhor. Sabedores, Deus, que nós não fomos chamados para poder andar, Senhor, no Evangelho na medida que os outros andam. Nós somos chamados para andar na medida que o Senhor nos chamou pela Tua palavra. Não importa as perseguições, as dificuldades, os problemas, não importa as coisas que aconteçam ao nosso lado, ao nosso redor, o que nos importa é servir a Ti e saber que o nosso coração e a nossa vida continua guardado, íntegros na Tua presença. Que nesse tempo o Senhor renove a nossa fé e o nosso coração para continuar amando o Senhor e servindo ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém.